Está escrito, com George Vanderman, apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, o tigre atrás da porta. Era 15 de dezembro de 1967. Assistir a Lyndon Johnson acender as luzes da árvore de Natal não chegava a ser uma experiência interessante. Muitas das pessoas que viram pela televisão devem ter reagido com "e daí?", mas não aqueles que tinham ouvido a predição. 1967 tinha sido um grande ano para predições mediúnicas. Uma após a outra, as profecias chegavam através de médiuns e videntes, astrólogos e psicógrafos, leitores de bolas de cristal e contactadores de OVNIs. Algumas das predições falharam, mas outras se realizaram com precisão. O bastante para deixar uma porção de pessoas muito nervosas. Pelo menos todos concordavam em que alguma coisa grande e alguma coisa catastrófica iria acontecer quando Lyndon Johnson apertasse o botão. Provavelmente falta de energia em toda a nação. E assim, grudados em seus televisores, eles assistiam de fôlego preso. Quando as luzes da árvore de Natal acenderem, as luzes de toda a nação se apagarão? Bem, o presidente apertou o botão, as luzes da árvore se acenderam e nada aconteceu. Mas 30 segundos depois, chegou a voz de um locutor sobre o ruído da multidão. Interrompemos este programa para uma notícia especial. Uma ponte pressionada pelo trânsito na hora do rush acaba de ruir em Galípolis, Ohio. Daqui a pouco mais detalhes. A ponte em Galípolis, Ohio, só podia ser a ponte de 214 metros, a Silver Bridge, que ligava Galípolis a Point Pleasant, Virgínia Ocidental. E Point Pleasant, durante exatamente 13 meses, tinha sido o alvo de alguns acontecimentos muito estranhos. Mais de 100 pessoas tinham quase morrido de susto de um monstro enorme de olhos vermelhos e brilhantes. Já imaginou? Saiu nos jornais. Ele tinha a forma de um homem medindo uns 3 metros com enormes asas dobradas. Eles o chamaram de Homem-Traça. Mas isso não foi tudo. Pessoas tinham visto OVNIs o verão todo. Havia uma dúzia de testemunhas. Havia os estranhos homens de preto. Homens que pareciam desconhecer a área, ou até mesmo o planeta. Homens cujas solas de sapatos estavam totalmente limpas após caminharem pela lama. Homens cujas feições eram estranhamente semelhantes. Homens que usavam roupas leves em pleno inverno. Homens que falavam como vitrolas em rotação acelerada. Havia também Indrid Cold. Ele disse que era esse o seu nome. Ele disse que era do planeta Lânulus. Dirigia um Fusca preto e, às vezes, uma espaçonave. Era generoso em suas informações estranhas e irrelevantes. Havia os automóveis pretos que desapareciam sempre que eram perseguidos, com números de placas que nenhum computador conseguia identificar. Havia os estranhos telefonemas, os fotógrafos fantasmas, os aparelhos de TV que ficavam malucos. Para alguns moradores em Point Pleasant, tudo parecia estar ficando maluco. Mas nem o Homem-Traça, nem Indrid Cold, nem qualquer das entidades dos OVNIs jamais disse uma palavra sobre o desastre por vir. E aí ele aconteceu. Alguns daqueles que tinham visto o Homem-Traça ou que tenham participado de alguma outra experiência bizarra durante aquele ano afundaram com a ponte. Outros foram chamados pela morte pouco tempo depois. Alguns se divorciaram. Alguns sofreram colapso nervoso e tiveram longos períodos hospitalizados. Alguns cometeram suicídio. 12 discos voadores estavam sobre Point Pleasant na hora em que a ponte desabou. E uns homens de aparência estranha, usando os sapatos leves no frio, foram vistos escalando a ponte 2 dias antes. Haveria alguma ligação? Mas se as estranhas entidades sabiam do futuro desastre ou até participaram dele, por que não alertaram Point Pleasant? Podíamos fazer a mesma pergunta com relação a Johnstown. Com todas as predições de vários videntes, como é que não fomos alertados que aquele horrível suicídio-massacre iria acontecer? Eu creio que a resposta a essa pergunta não será difícil quando entendermos um pouco mais sobre essas predições mediúnicas. Será que você sabia que 6 videntes diferentes predisseram a captura de Patty Hearst com incrível precisão?
E é claro, você se lembra que as mortes dos irmãos Kennedy e Martin Luther King foram preditas repetidas vezes em diversas partes do mundo. Curiosamente, predições como essas, seja lá o profeta e onde quer que a predição seja feita, parece estar vindo de uma fonte comum. Evidentemente, existe um sindicato da predição operando em algum lugar. As mesmas predições são fornecidas muitas vezes através de inúmeros videntes diferentes. E elas são reveladas através de médiuns e videntes, místicos e astrólogos, psicógrafos e leitores de bolas de cristal e quiromantes e pessoas ligadas a OVNIs. Estão todos claramente sintonizados na mesma fonte. Entidades de OVNIs e entidades de espíritos fazem parte deste mesmo gigantesco sistema. O elo é inegável. De fato, a comunicação que ocorre entre um médium e o mundo dos espíritos, a comunicação que ocorre na experiência dos que veem a morte de perto, já falamos sobre isto num programa anterior, a comunicação entre os contactadores de OVNIs e as entidades de OVNIs, a comunicação entre os médiuns curandeiros e seus espíritos médicos. Em todos esses, os comunicadores do outro lado, o mundo não visto, são os mesmos espíritos do mal, os mesmos anjos caídos, os mesmos demônios. Eles estão só adaptando o que têm a dizer ao seu auditório particular. As predições mediúnicas são, com frequência, ditas de modo idêntico independentemente do canal através do qual se comunicaram. Isto é verdade por todo o país e por todo o mundo. As mensagens são muitas vezes até redigidas do mesmo jeito, seja qual for o idioma usado. Só podemos concluir que as predições mediúnicas têm uma origem comum. E se essa fonte é de fato o próprio Satanás, não é difícil entender por que desastres como o de Silver Bridge e Jonestown não foram preditos. Pois Satanás adora catástrofes. E quanto mais vidas ele destruir, mais contente ele fica. Predições no ano 1967 incluíam uma grande queda de energia, lembra-se? Nova York deslizaria para dentro do mar. O assassinato do Papa Paulo. Queda de avião. Uma grande falha na energia atingindo toda a nação. Um desastre no rio Ohio. O desaparecimento do primeiro-ministro da Austrália e explosões em Moscou. Tudo isso aconteceu de fato. Menos a falha de energia em toda a nação, o assassinato do Papa Paulo e Manhattan deslizando para dentro do mar. Nenhum local no rio Ohio teve desastre. Foi apenas uma predição muito geral. E a data em que o desastre ocorreu foi ligada pelas entidades, provavelmente de propósito, com a falha de energia em toda a nação. Você percebe o padrão aqui? Algumas predições se realizam, algumas não. Em geral, as menores são, na verdade, as mais precisas. As realmente grandes, como Manhattan deslizando para o mar, são menos prováveis de serem precisas. Por que isso? Essas entidades mediúnicas conhecem o futuro ou não conhecem? Por que esse gigantesco sindicato das predições não acerta sempre se ele conhece o futuro? A resposta é que as entidades não conhecem o futuro. Só Deus conhece o futuro. E quando ele o revela, através dos seus profetas, eles estão certos sempre, não apenas algumas das vezes. As entidades que comandam o sindicato das profecias não conhecem o futuro, mas conhecem seus próprios planos. Eles certamente têm uma agenda do futuro que eles pretendem seguir, se puderem. Ora, tenha em mente que Deus os restringe e permite que cheguem apenas até um certo ponto, graças a Deus por isso. Mas dentro dos limites estabelecidos por Deus, eles podem engendrar muitos desastres. É uma simples questão de arranjar o desmoronamento de uma ponte velha. Eles podem derrubar aviões, se Deus não os impedir. Eles acertam com frequência sobre casamentos e divórcios, porque eles conseguem ouvir sempre as conversas mais privativas. Eles estão presentes nos cômodos bem trancados, onde os crimes são planejados. E mentes sob o controle dos demônios podem muitas vezes ser influenciadas a executar assassinatos. Mas empurrar Manhattan ou a Califórnia para dentro do mar é demais para o anjo caído e seus ajudantes. Nada de tamanha consequência acontecerá a menos e até que Deus o permita.
Você percebe por que as predições dos videntes geralmente são ligadas a casamentos e divórcios, quedas de aviões, assassinatos, etc.? O anjo caído prediz o que ele pensa que pode ter boa chance de acontecer. Mas a marcha declarada da profecia que você encontra na Bíblia, afetando nações e o mundo e penetrando o futuro com uma precisão que nunca falha, eu digo, é simplesmente demais para esses impostores. Mas espere. Algumas vezes eles predizem coisas grandes como o fim do mundo, não é mesmo? Sim, predizem. Por exemplo, vejam o caso do Dr. Charles A. Loghead. Ele pertencia ao staff médico da Universidade do Estado de Michigan quando começou a comunicação com entidades que afirmavam ser do espaço sideral. Isso foi em 54. Um número de profecias menores foram passadas a ele e todas elas se realizaram. Aí veio aquela grande. O mundo ia acabar em 21 de dezembro de 1954. A América do Norte ia se dividir ao meio e a costa atlântica iria afundar no mar. França, Inglaterra e Rússia teriam o mesmo destino. Mas algumas pessoas escolhidas seriam salvas por espaçonaves. O Dr. Loghead e seus amigos estavam tão impressionados com a precisão das predições anteriores que levaram esta última muito a sério. Ele fez sóbrias declarações à imprensa. Aí, em 21 de dezembro, eles se reuniram no jardim para esperar pelo resgate. Foram avisados para não usarem nada de metal. Por isso descartaram fivelas de cintos e colchetes e canetas e isqueiros, até mesmo os menores objetos. Aí eles esperaram.